Hoje, você e eu estamos aqui para conversar sobre como aprender, como aperfeiçoar e como manter o seu inglês, sem ter ninguém para conversar em inglês com você. E nós vamos começar agora. A linguagem falada é a única coisa que todos os bebês do planeta aprendem exatamente da mesma maneira. Eu quero agora chamar a sua atenção para uma frase que vai mexer com a sua cabeça. Essa frase não é minha, estou aqui citando Stephen Krashen. Falar é uma consequência da aquisição de uma linguagem, não a causa. Presta bem atenção, eu vou repetir. Falar é uma consequência da aquisição de uma linguagem, não a causa. O que Stephen Krashen quis dizer com isso? Bem, eu vou responder essa pergunta com uma outra pergunta. Você aprende uma língua falando ou primeiro você aprende a língua para só depois falar? Você já parou para pensar nisso? Stephen Krashen é um linguista que revolucionou a maneira como as pessoas podem aprender uma segunda língua. Em meados da década de 80 foi quando o seu trabalho despontou. Estou deixando um link aqui embaixo para você ter um pouquinho mais de familiaridade com Stephen Krashen e com o seu trabalho. Basicamente, o que Stephen Krashen quis dizer com isso é que para aprender a falar uma língua nova, o mais importante não é falar, o mais importante é ouvir. Eu já falei disso em outro vídeo que eu gravei, intitulado Inglês, Autodidatismo, onde eu falo sobre a porcentagem 80% e 20%. 80% da sua prática de inglês tem que consistir em ouvir inglês. E 20% apenas que você tem, talvez nem isso, que você teria que estar falando inglês para consumar a sua prática. Então vamos pensar nessa afirmação, que para aprender a falar, o mais importante não é falar, e sim ouvir. Se não fosse assim, a pessoa que nasce muda, ela jamais aprenderia a língua do seu país. Ela consegue ouvir, consegue enxergar, consegue fazer tudo, ela só não consegue falar. Então, se fosse assim, os mudos de nascença não conseguiriam aprender a língua, não conseguiriam se comunicar e entender as pessoas do seu próprio país. Se conversar fosse o que te leva a aprender uma nova linguagem, ou a sua primeira linguagem, você não aprendeu o português falando português. Você passou fazendo um ano no mínimo de listening. Você ficou um ano ouvindo. Só então que você começou a falar. Depois de um ano e pouco, que você começou a falar alguma coisa. E depois de 6, 7 anos que você foi aprender a escrever e ler. Então, por que quando você entra em um curso tradicional de inglês, a primeira tarefa que eles te passam é apostila, ler, escrever, homework, completar os espaços em branco? Não faz sentido nenhum. É totalmente o oposto da maneira natural, a maneira correta de aprender. A linguagem falada é a única coisa que todos os bebês do planeta aprendem da mesma maneira. Como assim? Porque quando você vai aprender matemática, vai aprender geografia, vai aprender qualquer coisa qualquer matéria, quando você aprende isso, tem pessoas que aprendem melhor através de ler, tem pessoas que aprendem melhor através de ouvir um podcast a respeito do assunto, tem gente que aprende melhor indo lá no local e vendo o que está acontecendo. As pessoas aprendem coisas de maneiras diferentes, mas a linguagem, todo mundo aprende do mesmo jeito. E a segunda língua que você aprende é adquirida também da mesma maneira que você adquiriu a primeira língua. E todo mundo faz isso da mesma forma. Então, eu não me canso de repetir. Para aprender a falar, o mais importante é ouvir. Não comece pelos olhos, comece pelos ouvidos. Você quer aprender inglês? Não comece pelos olhos, comece pelos ouvidos. No começo da sua jornada do aprendizado do inglês,
a sua principal atividade vai ser ouvir, o que a gente chama em inglês de listening. O que significa o verbo to listen? Qual que é a diferença entre o verbo to listen e o verbo to hear? O verbo to listen não é simplesmente ouvir, esse é o verbo to hear. Se alguém espirra, você ouviu aquilo, você não tem que prestar atenção naquilo. Mesmo conversando com alguém, se outra pessoa espirra, sem parar de prestar atenção na pessoa com a qual você está conversando, você consegue ouvir, você consegue hear o que a outra pessoa, o espirro da outra pessoa. Mas você está listening to a pessoa com a qual você está conversando, você está prestando atenção. Então, to listen é prestar atenção. Listening é o ato de estar prestando atenção. É o ato de prestar atenção. Então, não comece aprendendo uma nova língua através dos olhos. Comece através dos ouvidos. No começo, é importante até você vendar os olhos. Por isso que nós começamos com audiotextos. Por que audiotextos? Se você falou para começar com os ouvidos, não com os olhos. O texto tem um olho, eu vou usar o olho, né? Estou lendo o texto, é exatamente isso. Eu falei anteriormente que um bebê, você, para aprender o seu português, fez 1 ano de listening para começar depois então a falar mamãe, papai, cocó, au, au, para começar a falar toscamente. Nós não queremos passar todo esse tempo agora para aprender uma segunda língua. Vamos usar uma habilidade que você já tem, que você não tinha quando era bebê, a seu favor. E você tem usado essa habilidade contra você esse tempo todo, que é a habilidade de ler. Por esse vídeo é só e te vejo na sequência. Até lá!